Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, mais uma reflexão sociológica. Eu vou fechar um instantezinho aqui o vídeo para lermos o texto que aqui está. Desigualdade social, pensando a teoria de Karl Marx, ou seja, o modo de produção capitalista a partir da teoria marxista. Nós trabalhamos uma introdução desse tema na aula anterior. E eu quero começar esta aula com uma pequena revisão, voltando um pouquinho àquele assunto, para complementarmos a aula anterior com essa aula e os novos assuntos que comporão a mesma. Então, me acompanhe. O nosso objetivo tem sido o de interpretar a teoria marxista para o entendimento das relações sociais no mundo moderno e o caráter original dessa teoria, que tem o seu centro, ou no centro deste pensamento, a noção de contradição, ou seja, a dialética, aquilo que se contradiz dentro de si mesmo. Então, se nós temos o mundo capitalista, nós temos nesse mundo capitalista, nesse pensamento capitalista, de acordo com Marx, nessa teoria, nessa perspectiva marxista, nós temos uma contradição. Por exemplo, a luta de classes, de um lado o trabalhador, do outro lado o capitalista. Pois bem, a nossa avaliação ela tem se dado a partir da participação dos alunos. Esse é um ponto importante. Quando os alunos participam, questionam, opinam, tudo isso nos ajuda a avaliar se estamos ou não alcançando o nosso objetivo. Pois bem, na aula anterior, nós iniciamos apontando esse quadro e identificando aqui as classes que nós podemos chamar de classes sociais, ou seja, como a nossa sociedade, partindo da perspectiva econômica, uma perspectiva que vai atingir, claro, o mundo social ou a sociedade em si, dividindo a mesma em classes. Então, nós temos aqui A, B, C, D e E. A partir dessa perspectiva de pirâmide social, nós temos no ponto mais alto a classe A e no ponto mais baixo a classe E. E começamos a discutir sobre a temática que é muito relevante, que é muito importante, a respeito da desigualdade social. Mas o que significa a desigualdade social? Consiste na participação, ou melhor, vamos corrigir, consiste na repartição não uniforme na população de um país ou de uma região de todos os tipos de vantagens e desvantagens sobre as quais a sociedade exerce qualquer influência. Aqui, o significado é dado a partir do pensamento de Roger Giraud, de 1984. Então, a desigualdade social é essa repartição não por igual, por isso não uniforme. Nós temos diferenças, nós temos uma distribuição desigual, não uniforme, não por igual. E a sociedade, então, ela acaba sendo separada, dividida. O que nós vimos também sobre a estratificação, ela é dividida em classes, justamente porque uma terá mais vantagem, outra terá menos vantagem ou desvantagem, se comparando às classes. É claro que se há classes, é justamente porque há uma separação, uma divisão, uma não uniformidade. É importante pensarmos sobre isso. A nossa visão sobre as classes
também é para proporcionar a nossa perspectiva enquanto essas, ou seja, em qual dessas classes eu me encontro? Qual é a minha posição? Qual é o meu lugar? Isso pode ser mudado a como movimentar entre essas classes, a como ascender, tanto quanto a como regredir. Ou seja, nós precisamos ter uma perspectiva de classe social. Identificada algumas das desigualdades fundamentais, então, do nosso tempo, e isso com o grande impacto do capital ou do capitalismo. Ou seja, na perspectiva marxista, na visão marxista, na teoria marxista, a sociedade ela vai se dividir e as relações sociais vão acontecer de uma forma não harmônica, justamente porque há uma divisão de classe. E o que Marx, como nós já vimos anteriormente, vai denominar de luta de classes, chegando àquela célebre frase que a história da humanidade é a história da luta de classes ou de luta de classes. Pois bem, vimos também sobre a estratificação, que consiste na divisão da sociedade em grupos dispostos segundo uma hierarquia, ou seja, de cima para baixo, desigualdades sociais entre indivíduos e grupos dentro da sociedade humana. Os membros da sociedade podem ser agrupados de acordo com seu rendimento, propriedade, gênero, raça, religião, idade. A estratificação está presente, sim, e está presente em praticamente todas as sociedades. Pois bem, sistema de estratificação social, escravatura, ordens e castas. Também foi comentado na aula anterior. Classes sociais. Sistema de estratificação baseado no acesso a recursos como riqueza, propriedade, poder e prestígio. Uma forma fácil de entender isso. Todos têm acesso à riqueza? Não. Mas quase que 100% da população, e nós podemos pegar o nosso país, quase 100%. Por que quase 100%? Porque alguns membros da nossa sociedade ainda não estão no mercado de trabalho. Então, não podemos colocar ou não podemos dizer que 100% da população está produzindo riqueza, mas quase 100%, ou seja, aquele que está produzindo, trabalhando, empregado, ou mesmo informalmente trabalhando, está produzindo de algum modo riqueza. Porém, essa riqueza não é acessada nem mesmo por aqueles que estão produzindo. Vamos nos lembrar de um comentário feito em aulas anteriores. Cerca de 100 milhões de brasileiros trabalham produzindo riqueza para aproximadamente 6 grupos altamente privilegiados dentro do nosso país. 100 milhões de brasileiros trabalhando para produzir riqueza, ou seja, quase metade da população produz riqueza para um grupo de 6 famílias. Ou seja, o acesso à riqueza, propriedade, poder e prestígio não está necessariamente aberto a todos. Situação social, em grande medida adquirida, não herdada. Ao contrário dos sistemas anteriores, nesse sistema é possível a mobilidade social, ou seja, pensando a sociedade enquanto modo de produção, enquanto pensamento capitalista e se movendo pelo capital, há sim uma possibilidade de mobilidade. Mas não significa que essa mobilidade ela seja uma oportunidade igualitária ou mesmo encontrando uma equidade, um equilíbrio. Não é. Então, a mobilidade é muito mais difícil e ela é também dificultada. Ou seja, quem está no topo da pirâmide, quem se encontra nas posições mais elevadas, trabalham de certa forma
e isso fica evidente quando se trata da desigualdade, impedindo essa mobilidade, ou seja, aquele que está em uma posição abaixo ou inferior, tende a ter muita dificuldade em ascender às posições superiores. Pois bem, pensando então Karl Marx, as classes sociais resultam da relação das pessoas com os meios de produção. E essa é a perspectiva marxista, os meios de produção. Toda essa divisão, toda essa luta de classe se dá por questões materiais. Aqueles que possuem acesso e são proprietários, donos dos meios de produção, e aqueles que não possuem esse acesso e vendem a sua força de trabalho. E é aí que ele vai estabelecer as duas classes, burguesia e o proletariado. E estão aí em uma situação não harmônica, não de acordo ou completamente em um momento pacífico, em uma situação pacífica, mas há sim uma luta. E ele estabelece essa luta entre o proletário ou o proletariado, o trabalhador e o burguês ou capitalista, dono dos meios de produção. Pois bem, uma imagem aqui só para identificarmos. Veja que nós temos um trabalhador braçal, vemos acima dele homens certamente envolvidos com a política, com a governança, com o empresariado, com a indústria, e mostra a diferença entre aqueles que possuem e têm acesso, um jogador famoso de futebol, a riquezas, e aquele que está trabalhando e produzindo riqueza, mas veja a condição, veja a situação. E mais difícil ainda é pensarmos que, com todo o trabalho braçal sendo executado, e ele é importantíssimo, porque para se sustentar essa cadeia, nós precisamos de uma base, e essa base é a maioria trabalhadora e assalariada, porém o acesso a essa riqueza é um acesso restrito, extremamente restrito. Então, para hoje, pensando a partir de Marx, mas buscando o auxílio de outros pensadores, nós temos Max Weber, e ele vai apontar o seguinte: recorre aos seguintes critérios para definir classes sociais. Primeiro, propriedade ou dono de alguma coisa, seja uma área, seja um terreno, seja proprietário de meios de produção. Isso vai dar a esse proprietário, a esse dono do capital, também um prestígio e um poder político, status, levando a um destaque a partir do momento em que se encontra com o poder econômico, material, financeiro. Então Marx vai dizer, olha, o que vai diferenciar as pessoas, e aí sim, diferenciar desigualdade, é o poder a partir do poder econômico, a partir daquilo que materialmente um possui e o outro não possui, e nem mesmo tem acesso, ou um acesso muito dificultado, não permitido ou atrapalhado, não tendo a oportunidade de se chegar a uma propriedade e a um destaque também, a um prestígio e a um status. Então veja, o mundo político é ocupado por aqueles que já ocupam posições econômicas favoráveis e diferenciadas. O mundo político não é tomado por quem não tem. O mundo político é tomado por quem tem. Então nós temos bancadas ruralistas, bancadas industriais ou dos industriais, bancadas daqueles que fomentam e trabalham e possuem créditos bancários, status, prestígios sociais. Então o mundo político ele é tomado por aqueles que já estão na pirâmide social em patamares, em posições mais elevadas.
Um outro pensador, Pierre Bourdieu, interessante o seu pensamento, ele vai usar a expressão capital. E alguma situação, o que me chama muito a atenção, dentro desse pensamento de capital, é que em algum momento o capital, por exemplo, econômico, recursos financeiros, é algo palpável, que se vê, que se nota. O capital social já parte para um capital meio que simbólico, um capital que não é propriamente concreto, mas parte para algo abstrato. Então, o sujeito que está envolvido com o capital econômico, ele também está envolvido com o capital social superior. Capacidade, então, de estabelecer relações sociais, mas relações sociais que possam produzir e reproduzir aquilo que economicamente é favorável. Então, o Bourdieu vai chamar de capital econômico, capital social, capital cultural, aquilo que o indivíduo adquire culturalmente, o que também promoverá distância um do outro, de um ser humano para um outro ser humano. Veja, uma criança que nasce tendo a oportunidade de receber, a partir da sua família, uma cultura ou um acesso à cultura, ao conhecimento, muito mais do que uma outra criança que não tem o mesmo acesso ao mesmo conhecimento, a mesma oportunidade de estudar e conhecer o mundo a partir da educação, aqui como um exemplo, o seu capital cultural existirá, mas a partir daí uma diferença, ou com diferenças. E depois Bourdieu vai chamar também de capital simbólico, honra, prestígio. Deixa eu fechar um pouquinho para a gente ter. Então, voltando aqui com vocês, nós vimos anteriormente o capital simbólico, a importância desse capital simbólico. O capital simbólico vai estar diretamente atrelado ao cultural, ao econômico, ao financeiro, ou seja, a partir do momento que o sujeito ele está em destaque economicamente, os demais vão acompanhá-lo. Da mesma maneira que o sujeito, o cidadão, que não tem este acompanhamento material, que não tem esse acesso, outros capitais vão agregar a si, porém com uma menor visibilidade, dando a ele quase que uma invisibilidade, na verdade. Então, os termos noção de campo, de possíveis, para uns mais dilatado, aberto, maior, para outros mais apertado, desenvolvemos uma certa consciência de pertencer ou de pertencimento, de pertença a uma classe que está na origem de conflitos de classe. E aí, quando nós encontramos aqui conflito de classe, nós lembramos de Karl Marx. Então veja, mais uma porçãozinha, mais alguns detalhes que compõem o nosso pensamento de desigualdade social. Então, relembrando aqui, buscando a perspectiva marxista, nós temos o capitalismo como um veículo ou um meio em que se divide a sociedade, ou a partir do qual haverá uma divisão, uma desigualdade. Por que o capitalismo? Porque no capitalismo nós temos duas figuras que se destacam. Quais são essas duas figuras que se destacam basicamente? De um lado, o dono dos meios de produção e do outro lado, o trabalhador. E é aí ou se estabelece aí uma relação conflituosa, uma relação de lutas, porque haverá um pertencimento. Alguém pertencente a uma classe que, nesse sentido, se torna superior e mandatária, e do outro lado, alguém que vai pertencer à classe trabalhadora e, por não possuir o acesso à propriedade ou não ser aquele que é dono dos meios de produção, se verá, quando realmente se encontrar nessa perspectiva e se tiver condição para isso, ele se encontrará em uma situação de vender a sua força de trabalho na troca, trocando pela sua própria, em outras palavras, e diretamente, resumidamente, a sua própria sobrevivência. Então, essa é a luta de classes.
E daí nós temos uma desigualdade muito grande, porque o mundo do capital, ele vai acabar, podemos colocar aqui entre aspas, só a título de entendimento, ele vai ser muito mais receptivo para aqueles que já têm, aqueles que têm, que possuem, do que para aqueles que não possuem. O acesso, por exemplo, às propriedades, o acesso ao prestígio, ao status, está diretamente ligado àquele que tem o acesso, já é seu, já é proprietário, olhando aqui no pensamento marxista, dos meios de produção. Então, quem não tem o material não tem acesso ao status, ao prestígio, ao mundo político. Quem tem já se estabelece relações com esse mundo que alarga em muito as suas fronteiras de conquista. Nós vamos caminhar agora para uma atividade diferenciada que nós temos para esse finalzinho de bimestre e início do próximo bimestre também. Então, essa atividade, eu vou fechar aqui esse slide e comentar, explicar para vocês, pois a partir dessa atividade vocês vão compor um texto pensando na desigualdade social a partir de uma leitura. Então vamos lá, um instantezinho. Então vamos lá. Nós temos uma atividade para desenvolvermos, fechando aqui o nosso bimestre. É uma atividade de nivelamento. E essa atividade ela está relacionada a outras disciplinas. No nosso caso, tanto filosofia quanto sociologia, nós vamos trabalhar em parceria com português, com a produção de texto, com redação. E como se dará essa atividade? Veja bem, vocês farão a leitura desse texto que tem como título Pobreza e Desigualdade Social, Fundamentos Sociais Históricos. A pobreza no modo de produção capitalista. Nós estamos estudando o modo de produção capitalista dentro, claro, da perspectiva de Karl Marx. Então, vocês farão a leitura desse texto e, posteriormente, como está orientado, como já está colocado, postado bonitinho lá no GPA, vocês vão produzir um comentário. Vocês vão escrever o que entenderam sobre esse texto. Muito simples, é interpretação de texto. Dentro do nosso tema geral, que tem sido o modo de produção na perspectiva de Karl Marx, na visão, no trabalho, na teoria marxista, e esse texto vai complementar o nosso trabalho. Então, recapitulando, vocês vão fazer a leitura do texto, farão essa leitura, vão fazer um comentário, eu não diria nem um resumo, porque não é um resumo. Você vai colocar no seu comentário o que você entendeu a partir do texto. Você vai ler com calma, com paciência e vai colocar no seu caderno. Obviamente, você vai postar isso lá no GPA. E na próxima aula, nós vamos retornar aqui e vamos comentar sobre a temática, sobre o texto, sobre esse tema, ok? Essa é nossa atividade. Deixa eu voltar aqui para finalizar com vocês. Entenderam a atividade? Não é difícil, é interpretação de texto, não é um resumo, você vai colocar o que você entendeu. É um texto interessantíssimo e está diretamente ligado ao nosso assunto, à nossa disciplina, bem como fará uma ponte com as demais que eu já citei, ok?
Qualquer dúvida, entrem em contato, perguntem, tá bom? Mas não deixem de realizar essa atividade. Ela é muito importante para vocês enquanto pensadores, enquanto construtores, produtores de texto, muito importante enquanto pessoas também. Aquele cidadão e aquela cidadã, aquele aluno e aluna, são construtores de uma sociedade, participantes da mesma. Ok? É nossa atividade, vamos finalizar por aqui. Não se esqueçam, deixe lá o seu nome, a sua assinatura, a sua presença e faça a sua atividade. Conto com vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!